O João, do centro da cidade de São Vicente. Bom dia, Zaidan. Qual a opinião do deputado sobre a cassação do Arthur Duval? Mamãe, falei. Esse resultado já era previsto, Zaidan. O Arthur Duval, ele foi um deputado que ele entrou na Assembleia Legislativa tomando a sua postura, obviamente, a gente tem que respeitar a postura dele. Foi lá, ele combateu o que ele entende de privilégio, combateu o que ele entende de exageros, né, e fez muitas críticas a todos os deputados. Ótimo. Só que, em contrapartida, o que ele fez? Ele mesmo acabou protagonizando uma situação esdrúxula, horrível para o parlamento. Como deputado federal, ele vai num país para construir coquetel Molotov, quando a gente sabe que as leis internacionais não permitem isso, e ele é um deputado estadual. Então ele agiu completamente fora dos preceitos do decoro parlamentar. Aí, ele numa frase infeliz, não importa mais ou não se isso estava num grupo particular de amigos, num grupo de WhatsApp, o fato é que isso veio a público, ele promovendo turismo sexual, um comportamento também horrível para um deputado estadual, e mais que isso, ele denegriu as mulheres, em especial as mulheres da Ucrânia, quando proferiu aquela infeliz frase de que elas são fáceis porque elas são pobres. Então, esse conjunto de comportamentos, e há muito mais coisas a se explicar, como, por exemplo, essa situação do dinheiro que foi coletado via PIX, que teoricamente seriam para doações lá na Ucrânia, e não foram feitas essas doações. Essas doações só foram feitas depois aqui no Brasil, que foi através de uma organização. Muito esquisita essa situação, que foi depositada numa conta de uma organização que foi criada por um cara que é militante do PT. Então é uma conversa tão torta que merece uma apuração, e o Conselho de Ética, praticamente diante de todas essas irregularidades, votou por 10-0, Zaidan. Ele perdeu por unanimidade, 10-0. E já que ele não perdoava o comportamento, os privilégios dos deputados, os deputados também entenderam que não deve se perdoar o comportamento de um deputado estadual que pratica essas atrocidades. E eu já esperava isso. E ele não que fosse existir um corporativismo ou um compadrio entre ele e os outros deputados, que eu acho que é o que ele esperava, né? Não, os deputados simplesmente analisaram a situação de forma fria e entenderam que esse sujeito, com esse comportamento, é melhor ele não estar na Assembleia Legislativa. De uma forma bastante fria, foi isso que disseram. E a carreira do Arthur está prestes, pelo menos pelos próximos 8 anos, está prestes a estar suspensa. Não sei se daqui a 8 anos ele retornaria ao campo político. Aí é uma decisão dele. Mas o que nós estamos vendo é que o Arthur, ele deve estar muito perto de sofrer uma punição de cassação do mandato. Ele deixa de ser deputado imediatamente, e isso tem a consequência de inexigibilidade por 8 anos. Ele fica inelegível pelos próximos 8 anos. Então ele só participaria das eleições de 2030, que eu acredito acredito que ser pela data da punição, né? Agora, se passar a eleição, nem 2030. Ele só viria para 2032. Então está aí o desfecho de alguém que teoricamente falou demais, né?